Olá, boa noite. Então hoje nós vamos falar sobre cuidados essenciais no pós-parto. É muito comum o quê? A mulher fazer uma preparação para o parto, tá? Só que qual o grande detalhe? Somente a preparação para o parto é importante, claro, tanto para a mulher ter uma gestação saudável quanto para ela ter um pós-parto saudável. Só que o que acontece? Tem muitos cuidados no pós-parto que as mulheres acabam não fazendo ou acabam não sendo orientadas. Então, o que acontece? Durante a preparação para o parto, a gente precisa trabalhar alguns pontos essenciais no puerpério, que é o período ali que o bebê, após o nascimento do bebê. Então, hoje eu convidei uma profissional extremamente especial e que trabalha muito com essa parte de pós-parto, tá? Que é a doutora Adriana. Então, vou chamar ela aqui. Isabela Mota, sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica. Trabalho tanto com a parte de preparação para o parto quanto com a parte de puerpério. E ninguém melhor para se apresentar do que a própria doutora Adriana. Me conte, doutora, nos fale sobre a tua formação, sobre a tua atuação, por favor. Em primeiro lugar, então, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Isa. A Isa é o meu coraçãozinho fisioterapêutico que bate ali na Lotus. Fico muito feliz pelo sucesso dela, pela clínica dela nova, por todas as atividades que ela realiza. Uma profissional de muito destaque no nosso meio, jovem, muito competente, cheia de energia e atua na ginecologia e na obstetrícia, que é uma coisa muito boa, porque daí ela nos dá também um suporte super completo ali na clínica, porque a nossa clínica é uma clínica grande, multidisciplinar, e a gente quer justamente, eu e a Isa, nós temos esse projeto bastante amplo de dar para as pacientes um apoio, tanto durante a gestação, o pós-parto, e durante toda a vida, com várias iniciativas, como o check-up de assoalho pélvico para mulheres jovens, o pré e o pós-cirúrgico, nos casos de incontinência e prolapsos, né? Porque a minha área de atuação é mais na uroginecologia. Hoje eu já não faço mais obstetrícia, mas como uroginecologista acabo tendo muitas pacientes que me são encaminhadas depois do parto com alguma situação que precisa ser vista, né? Tanto de alguma lesão perineal que precisa ser reavaliada, como alguma coisa de queixa em relação à incontinência, ou mesmo atrofia genital, algumas outras dúvidas que podem ocorrer em termos de assoalho pélvico, né? E a Isa é o meu braço direito nessas investigações e tratamentos e tudo mais. A minha formação foi toda na Universidade Federal, eu sou formada na URGS em 2000, fiz residência médica em clínicas, fiz um R4 específico para uroginecologia, tenho mestrado, doutorado na área de fisioterapia, eu já fui sempre para a área de reabilitação, a minha formação de pós-graduação é toda em tratamento conservador. E hoje eu atuo em clínica particular, tenho público que eu sou preceptora de residência, né? E também no consultório com as cirurgias, as consultas privadas na ginecologia e na uroginecologia, né? E é um prazer poder falar, então, desse grupo de mulheres aí que às vezes fica um pouco, sai daquele protagonismo da gestação, né, Isa? E fica meio assim, fora do palco, como eu digo, assim. Exatamente. Vem a gestação, vem o parto, que é hoje, assim, né, por N situações, é um super evento, e é mesmo, né? E muitas mulheres demoram tanto.
para decidir se vão ter filhos ou não. Então, às vezes é 1, 2 partos, então realmente é um evento Exatamente. Exatamente Por esse e outros motivos o tema da nossa conversa de hoje, né? Quais são os cuidados essenciais no pós-parto? Porque durante a preparação para o parto, quando eu faço, eu sempre busco falar um pouquinho sobre a questão da amamentação e essa importância, sobre o cuidado com o assoalho pélvico no pós-parto, mas a gente sabe que cada parto é um parto e pode ser que aconteça alguns pontos que a gente precisa de mais atenção, né, Adri? Então, Adri, quais são os cuidados essenciais que uma puérpera deve ter nas primeiras semanas ali após o parto? O que a gente precisa levar em consideração aí nessas primeiras semanas do puerpério? Pensando em assoalho pélvico e saúde da puérpera. Perfeito. A gente tem, logo depois do nascimento, um período assim de retorno do corpo à situação pré-gestacional. E da mesma maneira que a gestação traz uma revolução para a mulher, o puerpério é uma revolução, né? Porque com a saída da placenta, a saída do nenê, início da lactação, a gente tem uma série de transformações hormonais que vão todo o corpo da mulher, assim como o início, todo o período gestacional. Tem muitas mudanças, por como é muito grande no estrogênio, na progesterona, a gente tem meio que uma parada hormonal ovariana. A lactação, ela faz com que a mulher entre num período de silêncio hormonal ali. E isso pode, dependendo da situação que está o puerpério dessa mulher, em termos de acolhimento, de suporte familiar, como é que ela se preparou para esse momento, por isso essa coisa da preparação e do pré-natal e desse acolhimento multidisciplinar durante a gestação, o cuidado com peitação, com atividade física, tudo isso vai variar em como vai ser esse puerpério, como ela vai encarar essas mudanças, né? E na literatura a gente tem como puerpério esses primeiros 40, 42 dias, né? Onde o útero vai voltar ao normal, o corpo vai, né, desinchar, uma série de movimentos vão acontecer. E nesse período também as mulheres vão ter uma mudança muito grande nos genitais em função dessa questão hormonal ovariana e de uma grande exuberância que elas têm durante a gestação em termos de quantidade de muco, de hidratação e aquele aspecto jovial ali que fica na vagina em termos de coloração, de irrigação, tudo mais, isso tudo cai bruscamente, assim, e elas começam a ter uma série de consequências disso, né? Às vezes, com isso, elas já estão incomodadas com a questão, às vezes, da amamentação, adaptação. A mama, às vezes, está dolorida, o mamilo dolorido, o nenê tem as demandas, né, naturais. Então, já é uma mãe que a gente já vê, às vezes, assim, com privação de sono. A própria lactação pode favorecer algum estado, assim, que o humor também recai um pouquinho por questões hormonais fisiológicas. E tem mulheres que vão ter mais adaptação a isso ou não. Tudo isso depende de como, né, ela se preparou. E algumas mulheres ficam muito sintomáticas, às vezes, dessas situações, tanto de saúde mental, né, dessa reação à saúde mental que ocorre em relação à privação de sono, as emoções, né, aquela sensação de dar ou não dar conta, né, daquele bebezinho, dores, sensações físicas, se vê fora do peso, se vê fora de forma, não consegue, às vezes, muito tempo para sair de casa porque tem a demanda da amamentação, retomar suas atividades, né? Então, é um período de recolhimento, né? Em que ela precisa ter paciência para lidar com essas da melhor maneira possível, com bastante suporte quando possível, né? Porque isso vai favorecer a recuperação. E na parte genital, a gente às vezes, dependendo de como foi o trabalho de parto, se foi parto vaginal, se foi cesariana, ela vai ter mais ou menos sintomas genitais, às vezes algum edema,
algum inchaço, vai ter algum cortezinho, alguma laceração que aconteceu, que foi suturada ou deixada naturalmente a cicatrização por algum motivo. Ou ela teve realmente uma episiotomia, teve um parto mais difícil, foi utilizado algum instrumental para ajudar na retirada do bebê. Isso tudo vai influenciar de como essa crise genital vai acontecer. Há uma diferenciação entre o parto e a cesárea em relação à involução uterina, se a paciente está amamentando ou não, isso também se há sobre essa involução uterina. Então, cólicas, volume de sangramento, né? Os lóquios, que a gente chama, que são os sangramentos que acontecem no pós-parto, no pós-cesárea, que podem variar de volume. E ao longo do tempo, ele também vai se modificando, vai deixando de ser aquele sangramento inicial, parecido com a menstruação, para ser um pouquinho mais amarelado, e depois ele fica branquinho ou praticamente escasso. Nesse período, passados esses 40, 42, 45 dias, muitas mulheres podem ter ainda um ressecamento vaginal mais importante, e isso prejudicar a cicatrização, prejudicar, por exemplo, o retorno para uma eventual atividade sexual no pós-parto ou pós-cesárea. E isso a gente também vai conversar hoje, né, sobre as opções que a gente tem quando a gente tem situações de disfunção ou de desconforto da mulher em relação a coisas que são fisiológicas, mas que podem causar algum desconforto mais importante na mulher. Exatamente. Adri, uma questão que eu até recebi na caixinha é quando uma puérpera deve procurar ajuda médica no seu puerpério? Quando está, o que sai da normalidade ali que é importante a puérpera ir em busca de ajuda? Perfeito. Na verdade, a gente tem que cuidar nos primeiros dias a questão da mama, muito importante, né? Nessa adaptação à amamentação, a gente pode ter engurgitamentos, vermelhidão, mamária, algum quadro que, se não cuidado, pode evoluir para uma mastite, ou mesmo em situações mais graves, abscesso mamário, que pode acabar interrompendo ou atrapalhando muito a ação, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Costuma vir, além dos desconfortos locais, vermelhidão, inchaço da mama, com febre, né? A febre é sempre um sinal de que alguma coisa não está bem no puerpério. Muitas mulheres podem ter um sangramento aumentado, isso é muito importante, é a primeira coisa assim que a gente também cuida, né? Existe, quando a gente vai avaliar a paciente no puerpério, assim, para dar alta, né? Uma das coisas que a gente cuida muito é o volume do útero, né? A gente aperta a paciente aqui no abdômen para sentir se o útero tá uma bolotinha, né? Ele tem que estar contraído, porque a hora de a gente ter, assim, o selamento dos vasos que iam para a placenta é pela... Então, é muito importante que a gente veja se essa contração uterina está adequada para essa paciente ter alta com segurança. Mas por alguns motivos, inclusive infecciosos do útero, uma endometrite, por exemplo, a gente pode ter um amolecimento desse útero. E aí ele sangrar, né? A gente vai ter um sangramento com odor, geralmente, um odor mais forte, e febre. Então, isso também dá a ideia de que alguma coisa errada ali está acontecendo. O períneo da mulher, felizmente, ele infecta muito pouco. Apesar do traumatismo do parto, por exemplo, né? A gente sabe que, claro, um parto mais traumático, instrumentado, tudo mais, eventualmente a gente pode ter uma vulva operar, que pode ter mais áreas de quebra de barreira, né? Da pele, isso ser uma porta de entrada, mas de uma maneira geral até se recupera bem. Algumas vezes a gente pode ter deiscências de sutura, então a sutura abre, né? E aí é necessário a gente ter orientação do médico para fazer todo um cuidado, geralmente com banhos de assento, creme cicatrizantes, né? Uma série de cuidados para melhorar isso e não evoluir para uma infecção. Dificilmente a gente vai ter situações de abscessos perineais, coisas mais complexas, né?
é muito mais difícil. Infecção urinária pode acontecer, principalmente se a paciente foi sondada, então ardência, dificuldade para urinar, muita frequência urinária, isso tudo são coisas que podem acontecer, febre também pode acontecer. Eu acho que do universo assim de patologias assim, teriam essas as alterações. No caso da cesárea, a gente também tem a ferida operatória, né? E o útero da mulher na cesariana também involui com mais dificuldade, né? Ele demora mais a voltar ao normal. E aquela mulher que não está amamentando também tem uma involução uterina menor, porque quando a gente amamenta, a gente produz ocitocina e a ocitocina ajuda o corpo a voltar ao normal. Então, eu diria que a amamentação também ajuda a mulher a voltar ao normal mais rápido, digamos assim, né? Em ambas as situações, tanto na cesárea como no parto. Mas a gente sabe que, obviamente, quanto mais fisiológico é o parto, um parto normal que transcorreu com sucesso, fisiologicamente, aquela paciente vai se recuperar mais rápido. Né? Sim. Uma perguntinha que eu recebi também nas caixinhas sobre a nossa live é se existem cuidados específicos para a saúde do assoalho pélvico durante o puerpério. Daí eu vou falar um pouquinho só pensando em fisioterapia pélvica, né? Pensando num parto normal, pode ser no caso da cesárea também, neste caso que eu vou falar. Quando a mulher faz uma preparação para o parto, ali na primeira semana ela já pode começar com exercícios mais básicos do assoalho pélvico. Isso é importantíssimo porque durante a gestação a mulher passa por uma sobrecarga da musculatura íntima e, consequentemente, no parto vaginal, por exemplo, a mulher acaba tendo um alongamento excessivo, muitas vezes, daquela musculatura e, consequentemente, a mulher emagrece muito rápido e tem uma perda da força muscular pensando em assoalho, tanto pelo parto, tanto pela gestação. E independente da via de parto, a mulher tem uma sobrecarga dessa musculatura. Então, pensando na parte de fisioterapia pélvica, já é possível a gente retornar os exercícios do assoalho pélvico já na primeira semana, principalmente quando a mulher já fez uma preparação para o parto. E no caso das mulheres que não realizaram essa preparação, é importante passar por uma avaliação, né, para que a gente consiga identificar exatamente se ficou com alguma tensão durante a gestação e o parto na musculatura ou não, né? E pensando na área da uro, Adri, o que a gente precisa pensar na parte de urogineco aí, na parte de assoalho pélvico? Quais os cuidados que a gente precisa ter? Perfeito. A gente tem algumas situações que podem acontecer tanto de incontinência como de retenção urinária no pós-parto. É bastante importante a gente saber. Por exemplo, um trabalho de parto prolongado, que o bebê ficou muito tempo no canal do parto, dependendo do tipo de manipulação que foi feita durante o trabalho de parto, por exemplo, se não foi feito um cuidado com o débito urinário dessa paciente, ou seja, não se cuidou exatamente se ela urinou ou se urinou o suficiente. Às vezes as pacientes ficam com uma bexiga bastante grande durante esse processo da descida do bebê. Então, eu acho super importante a gente controlar isso, se necessário, com o maior cuidado possível, mas fazer até uma sondagem de alívio, porque são pacientes que às vezes fazem uma bexiga de retenção e isso faz com que ocorra meio que uma paralisia no pós-parto. Então, as mulheres começam a não conseguir urinar no pós-parto. Isso é super preocupante, super chato. Então, é importante que a gente cuide disso. Pacientes que fazem cesariana, que eventualmente vão fazer uma anestesia, né, na coluna,
Acho que a Adri caiu aqui. Bom, vamos aproveitar para falar um pouquinho mais pensando na parte de fisioterapia pélvica no pós-parto. O que acontece? Independente, né, da questão da via de parto que a mulher passa, que a mulher tem, né, tanto se é parto normal, se é parto cesárea, a gente precisa ter vários cuidados neste pós-parto. Uma é a questão da amamentação. O que acontece? Sempre quando a mulher tem alguma dificuldade na amamentação, é o ideal a pessoa ir em busca de uma consultoria de amamentação, por exemplo. Por quê? Pela questão de perda de peso do bebê, pela questão da situação que fica as mamas, como a Adri comentou ali, né? E também pensando em musculatura íntima, em região íntima, nós precisamos entender se a musculatura no pós-parto ficou tensa, porque essa tensão muscular, ela pode gerar dor na relação, dificuldade de ter relação, constipação, dificuldade de fazer xixi. Então, isso é um ponto importante. Quando a mulher fica com tensão muscular, pode ocorrer aí essas questões que eu citei. Além disso, pela sobrecarga do assoalho pélvico, esse assoalho pode ficar enfraquecido e, consequentemente, ter sintomas, né, ter disfunções da musculatura, como, por exemplo, perda urinária, além de perda urinária, sensação de vagina larga, perda de flatos vaginais, perda de flatos anais, incontinência fecal, por exemplo. Então, é importante que a gente trabalhe esse assoalho pélvico, idealmente, durante a preparação para o parto, né? Porque daí a gente já consegue aí vencer todas as etapas. A Adri já está entrando de novo. A gente consegue, então, vencer todas as etapas necessárias para a gestação e para ter um parto mais rápido, ter um parto mais seguro, ter um parto com menos chances de laceração, ter uma gestação com menos dor possível, tanto da parte das costas, da coluna, quanto da parte do assoalho pélvico em si. E também essa preparação, ela é essencial para que a gente consiga ter um pós-parto muito mais tranquilo e pensando, né, na parte da região íntima ali. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Outro ponto importante que eu gosto de comentar na minha aula de parto é sobre o baby blue e sobre o apoio, que é importantíssimo que as mulheres tenham, né, durante esse período aí. A Adri tá entrando, deixa eu ver se deu certo. Agora deu certo. Eu aproveitei e conversei um pouquinho sobre a parte do baby blue também, que é uma parte importante que às vezes a gente não... Enfim, as pacientes nem sabem dessa informação, né? Quando eu comecei na fisio pélvica lá no início, eu lembro que as minhas gestantes mandavam mensagem dizendo: nossa, estou me sentindo assim, assim. Isso é normal? Normalmente, o que eu falo? Olha, não é normal, mas infelizmente é muito comum, né? Sim, exatamente. É que nem aquelas brincadeiras de WhatsApp. É raro, mas acontece muito. Exatamente. E aí, eu estava comentando, né, sobre a... Acho que tá meio baixinho, Adri. Agora eu acho que melhorou. Dá um... Agora tá bom. Então, a gente pode ter essa retenção, que ela é temporária. Às vezes, em casos mais resistentes, a gente pode fazer sondagens seriadas até a bexiga voltar a trabalhar normal. E tem uma outra muito desconfortável, é aquela paciente que também pode ficar assim incapaz de segurar quase que nada de xixi. Às vezes a paciente vem no pós-parto de fraldinha. Ela Então isso também é super traumático. Aí pode até nos dar a impressão dela do porquê que isso também eventualmente pode acontecer, né? Mas tem a ver também com
partos demorados ou às vezes partos muito rápidos, né? Uma resposta neuromuscular, digamos. E a gente também com sondagem. Eu acho que cortou, André. Tanto a parte de exercícios de assoalho como eletroterapia, a Isa pode até complementar com essa fala, a gente consegue também resolver, tá? Deu uma travada aí. Comum. Então, isso também com esse preparo. Oi. Agora sim. Melhor? Um pouquinho. Sim. Eu estava falando sobre retenção também intestinal, né, Isa, que às vezes acontece. E no caso da incontinência urinária também pode ter efeito em relação à constipação e também uma resposta neuromuscular até da passagem do bebê ali. Não sei se tu quer comentar também alguma coisa do ponto de vista de fisioterapia, porque tudo isso que a gente está comentando pode muito bem ser manejado pela fisio durante a gestação e durante o trabalho de parto para evitar que isso aconteça, tanto a retenção como a incontinência no pós-parto, né? Sim. Um dos pontos importantes durante a preparação para o parto são 4 pilares essenciais que eu utilizo no consultório, que é a parte de elasticidade pélvica, né, da musculatura íntima, que ela é fundamental, tanto pela questão da passagem do bebê, quanto pela questão de evitar ao máximo as lacerações. Então, isso é um ponto importantíssimo. Quando a gente trabalha a elasticidade dessa musculatura durante a gestação, a gente consegue evitar questões como constipação, dor na relação, dificuldade de fazer xixi. No dia do parto, a gente consegue evitar ao máximo as lacerações mais graves, que é a laceração 3 e 4. E no pós-parto, a gente consegue evitar a questão de dores e desconfortos durante a relação e também essa questão aí de dificuldade de urinar. Além disso, nosso segundo pilar que a gente utiliza é a questão de força muscular, que ela é imprescindível durante a gestação, já que o assoalho pélvico ele acaba sendo sobrecarregado demais. Então, quando a gente trabalha a força dessa musculatura, a gente consegue evitar tanto durante a gestação quanto durante o pós-parto questões como perdas urinárias, perdas fecais, incontinências anais, né? E além disso, no dia do parto, para que o parto seja mais rápido. Porque à medida que o bebê desce, a musculatura vai segurando esse bebê. Quando a musculatura ela fica enfraquecida, esse parto tende a ser mais longo. Além disso, o terceiro pilar, que é o mais conhecido pelas mulheres, é a parte de mobilidade pélvica. Só que somente a parte de mobilidade óssea ali da pelve, ela não é suficiente para a mulher ter uma boa preparação. E o quarto pilar, que ele é fundamental, é a parte de conhecimento da musculatura, conhecimento geral, né, sobre o parto. Isso é importantíssimo para que o pai ele consiga auxiliar pai ou acompanhante, consiga auxiliar a gestante durante o parto e principalmente no pós-parto, que inclusive uma das perguntas que a gente recebeu é
como parceiros e familiares podem apoiar a puérpera durante o período de recuperação? Olha, uma coisa muito boa é dar tempo de descanso para as puérperas, né? Então, eu acho que o que mais a puérpera se preocupa é se o nenê vai ficar bem se ela dormir, né? Em termos, assim, de questões relacionadas, assim, à alimentação, ao cuidado, trocar uma fralda, acalmar o nenê, que às vezes não é uma situação necessariamente de mamar, né? Ele está entre as mamadas, mas tem algum desconforto, alguma cólica. Então, é importante que tenha uma pessoa por perto, não para dizer o que fazer necessariamente, porque às vezes é isso, cada um tem um pitaco, né? Mas para acolher aquela puérpera no sentido assim de ela ter um tempo para tomar um banho relaxante, para se deitar, nem que seja 15, 20 minutos, né? Para se recostar, dormir tranquilamente, sem estar com sobressaltos, ruídos, preocupada com o nenê, alguém que possa realmente prestar os cuidados que o bebê precisa enquanto ela estiver descansando. Eu acho que o descanso, ele clareia uma série de coisas, inclusive dá para sensação de que ela ainda tem tempo para ela, né? Que é muito importante restaurar as energias, tudo mais, e isso contribui para que ela também tenha um estado mental então, adequado, a princípio é isso. Eu acho que a gente conseguiu reunir pontos essenciais do puerpério, tanto a parte de assoalho pélvico, né? quanto cuidados, né, que são situações os acompanhantes, maridos, enfim, podem auxiliar a mulher. Também essa questão do baby blue, que é extremamente importante. É importante que a família saiba abordar essa situação, saiba lidar com essa situação. Alguns pontos de amamentação e cuidados que eu falei quando caiu. Então é isso. E tem mais alguma questão também, Isa, que a gente tinha colocado ali sobre os cuidados, assim, por exemplo, se a puérpera sente algum ressecamento, algum desconforto, assim, na região genital, né? E retorno às suas atividades, né? De exercício. A parte assim de epitélio, tá? Vamos pensar assim na questão ali vaginal, urinária. Bom, se tudo correu bem, está se recuperando bem, tudo. O que que acontece? O hormônio da amamentação, como ele zera um pouco o funcionamento do ovário, a gente vai ter zero, né? Desejo sexual, até porque a natureza entende que a gente está nutrindo um ser que precisa de nós por inteiro, né? E que tu não está pronta, não está apta para atividade sexual. Mas a gente sabe que os casais, devidas às demandas, claro, sempre diminui o interesse sexual, mas assim que o nenê ganha um pouquinho de ritmo, a questão toda dos primeiros cuidados já está estabelecida, vamos pensar que esse casal pode tentar voltar à atividade sexual passados esses períodos aí de 40, 41, 45 dias, 50 dias, às vezes até um pouquinho mais. E o que a gente tem que cuidar? De oferecer conforto para esse casal, né? A gente sabe que pode ser que essa puérpera não esteja assim dentro envolvida nessa questão da atividade sexual, mas que com cuidado, com segurança, com tranquilidade, ela possa realmente se envolver nessa atividade. Ela pode até não ter um desejo inicial, mas ela pode se envolver nessa atividade que, na verdade, pode ser uma intimidade entre o casal que até vire uma atividade sexual usual, digamos assim, com penetração, por exemplo. A participação da físio nessa etapa é extremamente importante, como todas as outras, porque às vezes elas têm muito receio, principalmente no parto vaginal, se vai doer, se está pronta para isso, se pode voltar, se está tudo bem, se não vai dar uma infecção, se não vai dar um problema, enfim, né? Então é muito importante que a gente esteja por perto para dar essa orientação, né? De uma tá tudo cicatrizado no trajeto do parto, ou cesariana,
cesariana transcorreu bem, enfim, tudo certo. Mas ela pode precisar de lubrificação. Uhum. É importante. Ela pode precisar de hidratação. A gente não precisa só lidar com substâncias hormonais, a gente tem uma série de hidratações. Em alguns casos, pode ser utilizado hormonioterapia de baixa absorção para aquela paciente muito sintomática, que não está tolerando toque, por exemplo, né? Que mesmo com a hidratação e a lubrificação não está evoluindo bem. E o retorno das atividades, né, do dia a dia, vamos supor assim, assuntos relacionados ao trabalho. Hoje, tantas mulheres em home office, tantas mulheres que não têm necessariamente uma licença de maternidade, que acabam tendo que se envolver com assuntos do trabalho meio logo em seguida. Tudo depende de como é que foi o parto, se foi parto natural, se esse parto natural não teve grandes intervenções, se ela teve uma crise genital bem fisiológica, que não teve grandes recuperações. Se foi uma cesariana, como é que foi a recuperação dela, se ela sentiu algum desconforto maior, se teve alguma complicação na ferida operatória ou não, como é que ela está se sentindo, né? Porque não tem bem uma regra, muito depende de como a paciente está se sentindo para a maior parte das atividades. Para a atividade física, obviamente, se ela tem uma incisão abdominal, ela vai demorar mais para voltar ao trabalho, à atividade física, e vai voltar mais gradualmente, né? Sim. O parto natural, como ele não tem nenhuma incisão específica, se a paciente não teve nenhuma situação que preocupe a mais, na verdade ela está para tudo, ela não tem muitas contraindicações, então ela pode voltar conforme ela está se sentindo confortável. E eu acho que esse retorno às atividades, e por isso essa rede de apoio que a gente estava conversando, né? Ele é muito saudável para puérpera e traz muita saúde mental. A puérpera não precisa se dedicar 100% do tempo para o neném. Ela precisa também ter o espaço dela para que ela possa, naquele momento em que ela precisa prestar o cuidado para o bebê, ela tá bem, né? Exato. Não adianta nada a gente ter uma mulher ali que está amamentando, que está tudo indo bem, e ela está chorando quando está dando de mamar para o neném, porque está esgotada. Sim, né? sim. Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E se fala muito nisso, as atrizes, pessoas da mídia têm falado bastante sobre essas questões, porque isso tudo ficava, como eu digo, né, meio fora do palco. Exato. Ninguém prestava muita atenção nesse ambiente doméstico, e às vezes as mulheres ficavam ali com aquela roupa de ficar em casa, com todos aqueles artefatos ligados a leite e aquele mal-estar geral daquele visual, assim, meio presa naquele espaço ali, que às vezes é angustiante. É muito importante que as mulheres possam se sentir bem, se sentir voltando à vida normal e tendo esse papel maternal, digamos assim, né? Dentro do possível, tentar equilibrar isso, a gente sabe que é um desafio, né? Sim. Mas eu acho que isso tem que cada vez mais ficar claro, ela não precisa ficar reclusa em casa. Claro que o nenê demanda cuidados, não é bem assim para sair com o bebezinho, né? Tem as orientações do pediatra, puericultura, vacinas, uma série de cuidados, mas eu acho que quanto mais ela voltar ao seu normal, a gente tem uma mãe mais completa, assim, uma mãe mais satisfeita, mais animada para todas as tarefas novas, né? E acho que isso é especialmente importante quando tem ainda outros bebês, né? Se ela está no segundo, terceiro, a gente tem que ter uma retaguarda para cuidar da turma maior, né? Porque acaba também sendo uma sobrecarga. Ela até está mais preparada para esse momento, mas ela tem que se dividir entre várias ali, e isso também pode ser bastante cansativo, né? Sim. E entender que tem uma questão hormonal aí envolvida que acaba gerando algumas desconfortos na mulher de forma geral, né? Fica mais entristecida, muitas vezes relata que não me acho suficiente, será que vou conseguir lidar com esse bebê, cuidar da forma que deveria? Então a gente tem que entender aí que é um período e que vai passar e que faz parte, é processo, é adaptação
E é isso. Mais algum ponto, Adri? Sim, não, mas a princípio dos Vim nossos aqui pontos já para outro foi. ambiente. Já. Então tá bom, muito obrigada, Ótimo. Adri, por tu achar um tempinho na tua agenda tão difícil para conseguir conversar um pouquinho. Então é isso, beijo. Não podemos gente. deixar de dizer que o mais importante é a fisioterapia durante toda a gestação e puerpério. A preparação para o parto, ela poupa muito, ela encurta os caminhos do tanto da gestação, quanto do parto, quanto do puerpério. É importante. Exato, exatamente. Então é isso, muito obrigada pela presença, beijo, boa noite e segunda-feira que vem, 20h30, temos mais uma live. Tchau, tchau, Adri, muito obrigada, gente.